E aí, galerinha, eu postei essas duas questões na aba comunidade aqui do nosso canal. Então, se você não participou dessas duas enquetes, você tem mais uma chance de participar. Pausa o vídeo e deixe nos comentários qual é o item correto em relação a essas duas questões. Quantos números inteiros, cujos algarismos são todos ímpares e distintos, existem entre 300 e 900? Note que a questão está limitando os algarismos que a gente vai utilizar. A gente só pode utilizar os algarismos ímpares. Ou seja, galera, a gente só pode utilizar os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Note que os números têm que estar entre 300 e 900. Ou seja, galera, tem que ser um número maior que 300 e menor do que 900. E com isso, já percebo que os números têm que ter 3 algarismos para poder satisfazer essa situação. Agora eu quero que você pense comigo. Eu poderia começar o número com o algarismo 1? Não poderia, porque se eu começar o número com 1, vai dar um número 100 e alguma coisa. Não estaria dentro desse intervalo que a questão pediu. Tem que ser o número maior que 300 e menor do que 900. Poderia começar com o algarismo 3? Poderia, porque aí ficaria o número 300 e alguma coisa, estaria de acordo com o que a questão pediu. Poderia começar com 5? Também, ficaria 500 e alguma coisa, está dentro do que a questão pediu. Também poderia começar com 7, mas note, pessoal, que eu não poderia começar com o algarismo 9, porque se eu começar com 9, vai dar 900 e alguma coisa, ou seja, vai dar um número maior do que o que a questão nos pediu. Então, note que para começar o nosso número, eu vou ter um total de 3 possibilidades. Posso começar com 3, com 5 ou com 7. Mas a questão pediu com algarismos distintos, então, uma vez escolhido o primeiro algarismo, eu não posso mais utilizar ele no decorrer da questão. Então, a gente vai supor que dessas 3 opções que eu tenho, o 5 foi escolhido para ser o primeiro algarismo. Então, eu não posso mais utilizar o 5 no restante da questão. Logo, galera, para escolher esse segundo número, quantas possibilidades eu vou ter? Eu vou ter 4 possibilidades. Dessas 4 possibilidades, vamos supor que eu escolhi uma delas. Supondo que eu tenha escolhido o algarismo 7, não posso mais utilizar o 7. Restando, então, 3 possibilidades para escolher esse último número. De acordo com o princípio fundamental da contagem, eu devo multiplicar o total de possibilidades. 3 vezes 4 dá 12, e 12 vezes 3, 36. Significa dizer que eu posso formar 36 números maiores que 300 e menores que 900, utilizando somente os algarismos ímpares. Logo, a resposta da questão é o item D, de desoxirribose. Qual é a média harmônica entre os números 3 e 7? Quando eu postei essa questão, eu vi muita gente comentando, dizendo que nunca tinha ouvido falar sobre média harmônica. Galera, para calcular a média harmônica, a gente vai escrever o total de números envolvidos na média. Se eu quero calcular a média entre 3 e 7, eu tenho 2 números envolvidos. E essa quantidade, pessoal, eu vou dividir pela soma dos inversos desses números. O inverso de 3 é 1 sobre 3. E o inverso de 7 é 1 sobre 7. Então, sempre na média harmônica, você vai utilizar esse raciocínio. Ver quantos números estão sendo envolvidos. No caso aqui, eu tinha 2 números, então ficou quantidade 2. E esse número eu vou dividir pela soma dos inversos. O inverso de 3 ficou 1 sobre 3 e o inverso de 7 ficou 1 sobre 7. Agora é só resolver essa expressão aqui. Tem uma dica que eu costumo dar em relação à soma de frações, que a gente pode fazer o seguinte. A gente multiplica os dois de baixo, 3 vezes 7, 21, e multiplica aqui cruzado. 7 vezes 1 dá 7, e 3 vezes 1 dá 3. Logo aqui vai ficar 10, 21 avos. Lembrando que aqui em cima eu ainda tinha o número 2. Meus amigos, eu tenho aqui uma divisão entre frações. A gente repete a primeira fração, que é simplesmente o número 2, e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 10, 21 avos, é 21 sobre 10. Note que eu posso multiplicar o 2 vezes 21, que dá 42. E aqui embaixo eu repeti o número 10. 42 dividido por 10 dá 4,2. Portanto, a gente marca o item A de adrenocorticotrófico. Quero que você diga nos comentários se você conseguiu acertar essas duas questões. E não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Forte abraço e até o próximo vídeo.